Ora viva! Esta é uma gravação, uma videoaula acerca dos relacionamentos como parte integrante da formação da Escola Sofia Escola de Saberes, no conteúdo do processo evolutivo do chakra cardíaco, ou seja, aquela parte onde também, para além dos arquétipos desequilibrados e o ponto de equilíbrio, falamos das relações. Ora, aqui, como podem ver, o título diz a importância dos relacionamentos na manutenção de um padrão vibracional elevado. Os relacionamentos não são só pessoais, nem são só relacionamentos amorosos. Dentro dos relacionamentos amorosos também podemos considerar os relacionamentos com os nossos amigos. Os relacionamentos também são familiares, sociais, profissionais e circunstanciais. Tudo isso faz parte de um relacionamento. Então, o relacionamento é uma troca, uma interação. Às vezes faz-nos evoluir e às vezes faz-nos resolver ou tentar resolver conflitos. E aí a palavra padrão vibracional, porque as nossas emoções são muitas vezes desafiadas na questão das emoções, nos relacionamentos e na sua interação. Então, vamos falar e abordar nesta sessão, neste nível do equilíbrio transpessoal, o papel dos relacionamentos no crescimento pessoal, os espelhos que já trabalhamos também na fórmula e insisto para que vocês continuem a usá-la para o autoconhecimento e transformação. E todo este processo tem a ver com esta dicotomia dos chakras que trabalham na sua oposição e o seu ponto de equilíbrio ao centro, chakra a chakra. Neste caso, estamos a falar do cardíaco com os seus desafios práticos nos relacionamentos. Ora, o papel dos relacionamentos no crescimento pessoal é mais ou menos isto. Os relacionamentos são um instrumento de evolução, crescimento pessoal. Os relacionamentos proporcionam oportunidades para um autoaperfeiçoamento, refletindo áreas que precisam da atenção pessoal. Todos nós sabemos isso. Então, nós, em relação à consciência e responsabilidade nas relações, há que assumir a responsabilidade pessoal, ou seja, questionarmos a nós próprios onde é que está a nossa cota parte. Reconhecer e gerir as próprias emoções é fundamental para ter relações conscientes e maduras. E nos dias de hoje, com alguma falta de empatia, não é assim tão fácil. Então, conexão consciente. Interações conscientes promovem a harmonia e crescimento mútuo das relações interpessoais, em todos os níveis, em todos os campos. Então, qual é a importância dos relacionamentos para uma vida plena? Há relacionamentos autênticos, com conexões verdadeiras que nutrem o espírito e criam uma base sólida para o bem-estar emocional, um equilíbrio emocional, relacionamentos que fortalecem o equilíbrio emocional, ajudando a manter a estabilidade mental e emocional. Senão, para que é que vale a pena haver entrega ou, digamos, o desafio de nós próprios mergulharmos numa relação? Ora, muito importante nestas emoções, que são diferentes de sentimentos, ter um padrão vibracional elevado. Porquê? Porque relações positivas aumentam a energia pessoal, promovendo o padrão vibracional elevado, e a paz na relação é um elevado bem-estar geral. Aqui, mais uma vez, só uns salpicos acerca daquilo que se chama ressoar e projetar.
não é? Essa técnica do espelho, a fórmula. Podem fazer uma revisão, tá? Da matéria. Então, o reflexo dos padrões emocionais, as relações pessoais, frequentemente espelham os nossos próprios padrões emocionais, ajudando a identificar sentimentos internos. Ou seja, tudo que é julgamento é algo que nós também identificamos em nós, ou que temos que trabalhar em nós. Para quê? Para compreender os processos internos. Então, reconhecer essas reflexões permite entender melhor os nossos processos internos e as reações emocionais. Porque um conflito pode gerar angústia, tristeza ou revolta, ou tudo isto misturado. Então, é importante identificar padrões refletidos nas relações, pois facilita a promoção de mudanças conscientes e crescimento pessoal. Promova, então, mudanças conscientes. Para isso, a fórmula é um facilitador para a identificação das emoções e sentimentos através também do contacto, ou seja, através do trabalho, e mergulhar nas emoções é querer também enfrentá-las e não fugir delas. Então, o contacto interpessoal facilita a identificação de emoções reprimidas ou não reconhecidas para melhor autoconhecimento. A cura emocional inicial é ter consciência das emoções, pois é o primeiro passo para a cura emocional e equilíbrio psicológico. Para isso, mantenha-se em paz, em amor e em fraternidade. Eleve o seu padrão vibracional nas relações. Então, para desvendar as patologias da alma pela interação, as relações interpessoais podem revelar padrões profundamente no sofrimento, nos bloqueios da alma, porque a alma é algo mais profundo. Um relacionamento conflituoso faz-nos criar desgaste e a nossa alma vai sofrendo e envelhecendo. Também ter demasiado foco num relacionamento dependente ou codependente, mas não independente, cria também um sufoco na relação. Por isso, é preciso haver identificação para a cura, reconhecer essas patologias, pois permite o início de processos de cura e transformação espiritual profunda. Quando nós falamos do processo espiritual, falamos da nossa responsabilização em lidar com aquilo que nos incomoda. E olha que não é fácil, porque passa sempre, mais uma vez, pela elevação da vibração. Não andarmos ali a ruminar, nem a mastigar mágoas e ressentimentos. Então, todo este processo do equilíbrio transpessoal trabalha essas dualidades dos chakras, dos arquétipos. Neste caso, vamos falar do ator, das mentiras, daquilo que são as nossas máscaras, daquilo que são as nossas personas, já dizia Carl Jung. E é aqui que nós mostramos muitas vezes aos outros, tendencialmente, aquilo que não somos, mas que parecemos. Então aí gera-se um confronto entre o eu, e se quiserem um mim, e o outro. Qual é o desafio dos relacionamentos? Os relacionamentos expõem o confronto entre o eu e o outro, criando desafios que testam as nossas percepções e emoções. Crescimento pessoal. Esses confrontos, embora desconfortáveis, são fundamentais para o nosso conhecimento e crescimento. Unidade subjacente. O confronto ajuda a reconhecer a unidade essencial que conecta todos os seres, promovendo empatia e compreensão. Simbologia da unidade. Há relacionamentos que é eu e tu, eu mais tu e nós. Então, a unidade é uma fusão energética e emocional. A expressão simboliza a união profunda das energias, incluindo a empatia, as emoções entre duas pessoas que estão mergulhadas numa relação, seja ela qual for.
Então, o ideal é haver nessas relações uma maior tendência à harmonia e ao equilíbrio, pois essa unidade representa um equilíbrio perfeito dos opostos. Então, todo este trabalho do chakra cardíaco pede essa integração no nosso ser não dual, ou seja, mostrarmos verdadeiramente aquilo que somos nas virtudes e também nos defeitos. A expressão reflete a integração de dualidades num estado unificado e aí completo. A lapidação pessoal através do espelho das relações. O relacionamento serve como um espelho que revela aspectos internos para desenvolvimento pessoal. Qual é o teu? Medo de amar? Cobardia em assumir a responsabilidade daquilo que verdadeiramente se sente? Frustração? Procrastinação? São várias coisas que não precisamos dos outros para nos avaliar, apenas para nos espelhar. Então, insisto, trata sempre de elevar a consciência, trata de saber o que fazer para resolver essas emoções. Esse processo promove o aumento da consciência do padrão vibracional individual. Não dá para esperar que o outro o faça. Então, quais são os desafios práticos nos relacionamentos? Então, multiplicidade de teorias versus falhanços práticos. Quais são as teorias sobre os relacionamentos? Existem diversas teorias que tentam explicar dinâmicas nos relacionamentos humanos e suas complexidades. Há dificuldades na prática. Claro, na prática, as relações enfrentam desafios e falhas nem sempre previstos pelas teorias. O que é que estamos a fazer aqui? Mais uma vez, procurar uma solução. Reconhecer essas disparidades, essas dualidades que são essenciais também para nós encontrarmos o caminho do meio e termos relações saudáveis. Ora bem, há sempre aqui uma questão que nós abordarmos se é preciso ceder. Ora, cedências são essenciais para resolver conflitos e construir relações saudáveis sem sacrificar os valores pessoais. Porque a cedência tem a ver um bocadinho com aquilo que trabalhamos no nível anterior, que tem a ver com o ego, o nosso orgulho, o nosso embate, a contrariedade. Já o valor pessoal tem a ver com aquilo que é a nossa filosofia de vida. Ora, se nós vamos ceder por aí, já estamos numa relação submissa. Adaptar-se, e estamos a falar agora da adaptação nas relações, adaptar-se significa também permitir flexibilidade e crescimento conjunto, mantendo, lá está, a autenticidade individual intacta. Para isso, equilibrar cedências e adaptações é trabalhar também na autenticidade pessoal para promover, então, a harmonia numa relação. Viver os relacionamentos de forma evolutiva. É sempre alguém com quem a gente aprende e cresce. Então, esses relacionamentos são vistos como uma oportunidade para um aprendizado e desenvolvimento pessoal contínuo. Aqueles relacionamentos que é dizer amém e estar ali ao serviço, normalmente não dão um grande resultado. E o que é que acontece? Não há o crescimento. Alguém cresce e alguém fica sentado. Então, ter consciência e responsabilidade é abordar desafios com consciência, promover essa responsabilidade e maturidade na convivência. É claro que vai haver divergências, obviamente, mas essas divergências servem também para, muitas das vezes, deitarmos cá para fora aquilo que são as nossas mágoas, ressentimentos, frustrações
e que às vezes também não conseguimos comunicar com o outro ou expressar-nos da melhor maneira. Para isso, essa abordagem fortalece a conexão emocional e a qualidade de interação entre os envolvidos. Então, toca a fornecer essa conexão. Então, para concluir aqui este primeiro capítulo, relacionamentos ajudam no autoconhecimento, promovem a transformação pessoal e elevação vibracional. Cultivar relacionamentos com consciência e responsabilidade facilita uma vida mais plena e harmoniosa. Agora pensem bem, às vezes nós estamos a falar muito ou a pensar muito nisto, sempre na questão pessoal. Já pensaram na questão profissional, onde muitas das vezes queremos sempre fazer uma carreira e muitas vezes embatendo ou pisando, espezinhando os outros, não valorizando também quem está numa posição que é preciso também ser reconhecido, como no marketing? Pensem bem. Uma das causas que nos leva sempre a fazer o convite para participar na formação do equilíbrio transpessoal tem a ver com a metafísica, só que ligada à saúde. E então, a forma como respiramos, a forma como nós trocamos oxigênio com as plantas e por aí fora, tem a ver com isto que é muito natureza. Então aqui, a respiração como metáfora de troca entre interior e exterior é um tema a abordar aqui. Na Metafísica da Saúde, de Val Capelli e Gasparetto, que é um livro que nós recomendamos para ver, no sistema respiratório, tem muito que se lhe diga em relação aos relacionamentos. Façam essa pesquisa, pois aqui está a expressão da verdade interior e o seu impacto na saúde. Vamos também abordar a dinâmica evolutiva nos relacionamentos e, obviamente, esta formação, e nomeadamente a partir daqui que vamos trabalhar ativações e meditações para facilitar isto, tem a ver com tu quereres mudar. Tu vasculhares-te por dentro e quereres trabalhar exatamente nessa mudança. Ou então, ficas à espera que o outro mude e voltamos ao mártir, ao cervo e à vítima. Então, ser honesto contigo próprio. Então, aquilo que nós metemos cá para dentro, entendam isto, metemos cá para dentro que é ar, serve para fazer um paralelo, tá? Que é uma metáfora, acerca do que é que nós respiramos, que é a vida. Então, num relacionamento há uma espécie de troca contínua. O ato de respirar simboliza um processo constante de entrada e saída, refletindo a dinâmica das relações humanas. Então, dar e receber é sempre uma troca. Em termos do psicossomático ou emocional somático, vai sempre trabalhar esse fluxo para criar uma harmonia ou desarmonia interior. Daí as alergias, as tosses, as sinusites, as rinites e por aí fora. Tem muito mais coisas graves para analisar em termos daquilo que se trabalha no aparelho respiratório. Obviamente, se for crónico e constante, não é uma tosse de vez em quando, obviamente, ou criado por situações esporádicas. Então, tudo isto está conectado, o corpo, a mente e o ambiente. Então, a respiração serve como uma ponte que conecta o corpo e a mente no ambiente externo, promovendo equilíbrio e harmonia. Logo, o ambiente, e quando estamos aqui a falar no ambiente, podemos falar no ambiente de natureza, mas já o ambiente de casa, o ambiente de trabalho e o ambiente social, certo? Então,
tudo isso vai ter impacto sempre no estado emocional, da forma como está o nosso padrão vibratório. É só fazeres uma reflexão. Então, o equilíbrio pessoal e social é conciliar essas necessidades pessoais com as relações, pois isso vai promover a saúde mental e também física equilibrada. Então, a harmonia interna tem a ver com essa paz interior, é a forma como tu te relacionas com os outros, seja ele quem for. Agora, já mais incisivo na questão metafísica, ou seja, no nosso aparelho respiratório, vejam só. As doenças respiratórias refletem conflitos internos manifestados no corpo, especialmente nas vias respiratórias. Pois é, pessoas com problemas respiratórios tendencialmente vivem em conflito e sem paz interior. Porquê? Porque têm dificuldades na comunicação emocional. Então, os pulmões são um reflexo dos relacionamentos e das nossas trocas emocionais. O que é que simbolizam os pulmões? Representam a habilidade de receber novas experiências e libertar emoções negativas. Se nós tivermos os pulmões muito fechados, as emoções também são fechadas. A qualidade dos relacionamentos afeta diretamente o equilíbrio emocional e a saúde respiratória. E isso vai ter impactos na saúde. Tá? Não é só tomar a vacina da gripe ou do Covid. Vocês vejam que através do Covid, que foi um vírus, obviamente, das vias respiratórias, mas se formos a ver todas as nossas emoções como ficaram a partir daí, estamos com menos empatia, certo? Ora, o vírus só é absorvido ou entra no nosso organismo por causa das fragilidades. Então, tensões emocionais em relacionamentos podem causar sintomas físicos, especialmente no sistema respiratório. Então, cuidar das relações, não estar ansioso, nem estressado, nem, medroso, né? Porque isto gera sempre ansiedade e tristeza, o medo e a rebeldia. Ora, a expressão da verdade interior e o seu sistema com impacto na saúde impede-nos de evoluir. E o que é que nos é solicitado? Isto, autenticidade versus cedências nas relações. Por isso é que é importante ser autêntico. E ser autêntico é ser coerente. Muitas vezes até reivindicar, mas não fugir, nem enfrentar ou confrontar. Então, ser autêntico é uma pessoa ser genuína. Eu sou o que eu sou, com todas as virtudes e defeitos. E depois haver as tais adaptações mais do que cedências, porque cedências impacta em hierarquia. E não é isso que nós estamos a falar. Pois isso aí, estamos a falar de cedências excessivas. E aí a pessoa vai frustrar, vai ficar recalcado ou vai tender a recalcar. E aí continuamos num sistema que tem a ver com a vítima, com o mártir e com o servo, já trabalhados nesta formação. Então, a honestidade, muitas vezes, nós estamos a falar de frontalidade, é a forma como nós nos expressamos. E para isso, assim como o arquétipo trabalha o ator assume uma persona, mas isso é um papel. Não quer dizer que seja honesto, porque não está a ser transparente. Então, expressar-se com sinceridade melhora a saúde emocional, promove equilíbrio interior e bem-estar. E, obviamente, vai impactar na saúde física. Ora, aquela
entre aspas, inalações de recurso para restabelecer o equilíbrio tem a ver com essas consequências. Ou seja, pode haver uma recuperação momentânea, pois essas inalações de recurso são tentativas temporárias para restabelecer o equilíbrio emocional e respiratório. Mas o que nos é dito lá no subconsciente é que isso é um sinal para uma necessidade de mudança. Ou seja, não podemos estar numa relação que nos sufoca, tá? É preciso entender o que é esse sufoco. E esse sufoco tem às vezes muito de cedências e de confrontações. Então, o papel da mudança é fundamental. Então, a evolução pessoal contínua é um apelo constante e essencial para o crescimento individual de novas adaptações a situações da vida. É assim a natureza, com o que está a acontecer com o clima. Ou seja, nós vamos nos adaptando mediante o que acontece. Só que assim como nós, o planeta também está a ficar extremado. Será por acaso? Então, pensa na tua alquimia interna, pois a metáfora da alquimia representa a transformação de conflitos internos em harmonia com o desenvolvimento pessoal. Nós aqui muitas vezes abordamos esta questão como, usando aquela expressão, a pessoa não está resolvida. Porquê? Porque está a basear em más relações ou mais vivências e experiências do passado em relações para se fechar, para não evoluir, para não se entregar, seja lá o que isso for, porque, acima de tudo, não resolveu o seu conflito primeiro. Então, uma evolução numa relação é um crescimento que ocorre quando os conflitos são convertidos em oportunidades para fortalecer conexões e compreensão mútua. Então, tenham cuidado com posturas rígidas, pois limitam o fluxo natural da respiração e das relações, causando bloqueios emocionais e físicos. Então, a flexibilidade dá-te paz interior, mantém a tua saúde física bem melhor e vai permitir que haja um fluxo à tua volta, dentro de ti e na interação com os outros, obviamente. A metamorfose contínua e reflexos projetados no outro. Mais uma vez a fórmula. A transformação contínua do indivíduo é um processo vital que molda o crescimento pessoal e emocional. Tens aplicado a fórmula? Ora, foi-te entregue uma ferramenta de excelente trabalho pessoal. Pensa na tua relação, às vezes contigo próprio e depois com os outros, que os outros geram e promovem um intercâmbio dinâmico. Relações saudáveis promovem desenvolvimento conjunto. Então, se o teu conceito for igual, conceito de vida, filosofia de vida, for igual ao que tu pensas na parte racional, obviamente, não é? Aquilo que sentes é igual ao que tu pensas. Então tu vais dizer e fazer. Então há uma transparência e uma coerência na tua vivência para contigo e para com os outros. Então, o primeiro diálogo é contigo, para conhecer as próprias dores, mágoas, ressentimentos e limitações. E para isso, tem coragem para admitir as fragilidades. Reconhecer as próprias dores é um gesto de coragem que promove o crescimento pessoal e a autenticidade. Promove e amadurece, fortalecendo as relações. E há de notar que às vezes os inimigos começaram muito dentro de ti, a não querer enfrentar a mágoa e deixando o outro com os seus conflitos. Trabalha então a tua saúde emocional e
a paz interior, criando um equilíbrio contigo mesmo, para que haja uma aceitação dessas fragilidades, promovendo então esse equilíbrio emocional para contigo e para com os outros. Porquê? Porque reconhecimento das necessidades pessoais é admitir as necessidades pessoais que fortalecem a compreensão e o apoio mútuo já nas relações interpessoais com os outros. Nós só queremos o melhor, às vezes, do parceiro, do companheiro, do colega. No entanto, começamos logo com um criticismo a ver defeitos. Quem não? Então, fica o padrão vibracional com um adjetivo: conflito, competição e hierarquia. Deixa de haver aquela fraternidade, aquele interesse, aquela entrega. Então, tem confiança e respeito nas relações, pois a confiança e o respeito são pilares essenciais para relacionamentos saudáveis e duradouros. Então, reconhecer as tuas vulnerabilidades e as vulnerabilidades dos outros contribuem para o bem-estar geral e logo do teu aparelho respiratório. Está certo? Então, a autenticidade é mesmo o caminho para ter relacionamentos equilibrados. Ser autêntico fortalece vínculos e promove relações saudáveis baseadas na verdade e na transparência. Ninguém é perfeito. Ora, a evolução pessoal e coletiva, e aqui a chamada de atenção é como está o nosso planeta. Então, como é que estão os laços dessas pessoas, dos nossos amigos e dos nossos inimigos, dos nossos fantasmas, dos nossos medos? Pois não há, com essa competição, com essa rivalidade política, social, económica, etc., verdadeiros laços autênticos que apoiem o crescimento individual e o desenvolvimento do grupo, estamos a falar da sociedade, de uma forma equilibrada. Então, o que é que tu podes fazer por isso? Criticando? Pensa bem. O que nós estamos aqui a fazer, quando nos juntamos, celebrando esta formação, estamos a ter um intercâmbio verdadeiro, autêntico, de uma escolha que lá no passado fizeste para aqui estás, para conviver com os outros. Não é bem diferente do que cada um ficar no seu canto e nada fazer, porque tudo no fundo custa e é chato. Então, nós queremos saber se tu queres saber e, acima de tudo agora, se tu queres conviver. Em conclusão, ficam aqui estas frases para vocês lerem. E por último, vamos finalizar com uma agenda emocional para o crescimento interior e fazeres a tua transmutação emocional. É bem diferente de mudar. Transmutar é genuinamente vir de dentro. Tá? Vamos falar então da metáfora da planta, fazendo uma comparação com a rega da planta e a água, a transparência, a verdade, a expansão da jornada pessoal e depois algumas ferramentas para essa elevação da consciência e autotransformação. Então, quando nós falamos em quântica, abordagem quântica, é a forma como nós podemos ver de várias perspectivas e de uma forma relativizada e não tão egóica em relação ao problema em questão. Então podemos dar aqui um nome que é Multidimensional Energy Reality. A abordagem que fazemos através de meditações, ativações, visam observar a realidade como múltiplas dimensões energéticas interligadas que influenciam a existência. Nós, a partir de agora, fazemos aquilo que se chama a ativação do chakra, neste caso cardíaco, na quinta dimensão. A terceira dimensão é o lado físico. A quarta é o emocional, se quiserem, é o que fica entre o pensamento e o físico.
E daí falarmos em psico e emocional somático, né? Porque o que nós sentimos não pode ser medido. Era giro, né? A gente chegava ali a um sítio qualquer e media se amamos, se não amamos, se temos medo, etc. Tudo isso faz parte de várias áreas, inclusive a neurologia, a química e por aí fora. Então não dá para ter um instrumento que trabalhe tudo para nós termos certezas. Então, como é que nós vamos navegar conscientemente por essas camadas? Através das meditações. Para quê? Para que nós possamos refletir o nosso próprio processo pessoal. Ou seja, navegando pela mente, conscientemente, por essas dimensões, por essas memórias, para identificar o quê? A causa dos bloqueios emocionais. E a partir daí, vamos trabalhar o alinhamento, ou seja, trocar a polaridade de negativo para positivo. Então, visa transmutar esses desequilíbrios. Ou seja, eu se constatar com a pessoa se tem uma emoção negativa, ou a alimento ou não. Então, o processo ajuda a transformar emoções negativas em energia positiva para o crescimento espiritual. Então também usamos aqui, como vocês têm vindo a usar, a meditação dos arquétipos e também a ou psicocromoterapia, tá? Porque isso cada cor tem uma frequência e é através desse ancoramento que nós podemos nos tornar autofacilitadores do processo e também com exercícios respiratórios. Com isso expandimos a consciência, ou seja, podemos ver a coisa não tão mergulhados na bolha, no sofrimento, mas sim distanciando, observando e sendo um bocadinho mais, inteligentes emocionais. Por isso, vamos trabalhar então essa harmonia energética para o despertar. Por isso vamos falar aqui um bocadinho de como é que uma planta cresce e comparando a água com as emoções. Então, as emoções nutrem o nosso interior, influenciando diretamente o nosso crescimento emocional e equilíbrio pessoal. O crescimento saudável é cuidar dessas emoções. Se elas estão más, é preciso cuidar delas. Se elas estão boas, vamos deixar fluir. E para que é que isso serve? Para florescer de maneira saudável e equilibrada ao longo do nosso desenvolvimento pessoal. Por isso é que nós chamamos equilíbrio transpessoal. Então, as emoções nos relacionamentos são importantes e os sentimentos são a parte mais nobre, tá? Porque uma emoção pode ser boa ou má, um sentimento tendencialmente é de um valor superior. Então, as nossas emoções funcionam como comunicadores ou como comunicação. Atuam como canais que facilitam a comunicação profunda entre as pessoas, reforçando a conexão emocional. À medida que vamos evoluindo nas emoções, vamos nos tornando mais nobres de sentimentos e daí o querer vivenciar novas experiências e fundir o eu mais tu no nós. Para isso, lá está, é preciso ter consciência emocional para reconhecer e entender as próprias emoções e fortalecer os vínculos. Se nós formos nos tornando críticos, os nossos sentimentos são negativos, certo? E as emoções também, obviamente, que tendem à mágoa e ao ressentimento. Então, o que é bom? É expressar emocionalmente de uma forma consciente, pois a expressão consciente das emoções ajuda a evitar bloqueios energéticos que afetam o bem-estar. Para isso, é preciso começar a pôr de lado maus pensamentos e maus sentimentos. Para quê? Para que haja uma transformação emocional do ser em luz, ou seja, de uma forma consciente, para promover então esse equilíbrio interior. Então, a prática consciente contribui para o equilíbrio emocional e espiritual, melhorando a qualidade de vida. Está tudo dito.
transparência pessoal, ser verdadeiro consigo mesmo, alinhamento interior, viver alinhado, ou seja, coerente. Para quê? Para que haja cura e transformação. Senão, andamos a fazer máscaras, personas e política nos relacionamentos. Então, a transmutação de emoções e crescimento pessoal passa pela transformação dessas emoções, pela expansão da consciência e pela evolução interior. Converter emoções densas é um aprendizado e facilita sempre o crescimento interno e o equilíbrio emocional. Ou então arranjamos uma metralhadora e eliminamos o nosso inimigo, mas a emoção cá fica. De novo, coexistência da unidade e dualidade, história doutrina dos chakras. Entender como a unidade e dualidade coexistem e que ajuda a equilibrar as diferenças nas relações humanas. Porquê? Porque nós temos que aquilo que temos em defeito, este pode ter em excesso. O certo é caminhar para o centro. Para quê? Para superar esses desafios nos relacionamentos. Para isso é preciso ver o que é que nós temos a mais e a menos e ir projetarmos isso até num exercício mental ou fazer a fórmula. Ferramentas para elevação são estas. Meditação, que vocês têm recebido até agora, para acalmar a mente, fazer a conexão interior e a elevação energética. Neste nível, vamos fazer aquilo que se chama uma iniciação crística. Não é nada religioso, mas o Cristo, não estamos a falar de Jesus, é um estado da consciência. Então, serve para a libertação de tensões, o aumento da energia vital, e isso é trabalhar a consciência, ou seja, a mente, as emoções e o corpo físico. Está bem? Sem isto, estamos sempre incompletos. Vamos fazer respirações, vamos relaxar profundamente, vamos ouvir as meditações, refletir sobre elas e saiam daqui com a vontade de serem prazerosos. Bem-ajam.